Oi meninas, oi pessoal, boa tarde, bem-vindo ao meu canal. Meu canal é o Roberto Oliveira. O nicho desse canal, a princípio, né? Oi pessoal, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pra quem tá me vendo agora. Meu nome é Roberto Oliveira, esse é o meu canal. E no meu canal eu falo um pouquinho de cada coisa. Na verdade, tem até bastante tempo que eu não venho aqui no canal para poder postar alguma coisa, falar com vocês. Os vídeos iniciais aqui do meu canal foi para falar de laqueadura, que era um processo que eu estava fazendo na época, isso em 2018. Mas, como é algo que já aconteceu, não é algo que eu tenho mais, sinto a necessidade de falar, então aqui eu vou usar esse espaço para poder falar da minha rotina, do meu cotidiano. Então, para quem não me conhece, meu nome é Roberto Oliveira, eu sou estudante de Ciências Contábeis, trabalho na área, mas também empreendo. Eu tenho uma loja online de lingerie, chama Bela Gio Lingerie. Vou deixar o link aqui para quem quiser tá, né, verificando a loja, o Instagram. E eu quero falar para vocês um pouco desse processo da loja. Como que a loja surgiu? A loja surgiu no momento em que eu fiquei sem trabalhar. Eu sempre trabalhei CLT. No ano passado, eu tive a oportunidade de trabalhar por conta própria, assim, né? Mais ou menos. Então, eu pejotizei, eu fui prestar um serviço para uma empresa, então abri meu CNPJ para poder fazer, executar aquele serviço. Mas, como a gente sabe, né? Hoje em dia, a pessoa que abre um CNPJ para trabalhar dentro de uma empresa, ela, né, é funcionário da empresa. E foi isso que me aconteceu. Eu fiquei lá há pouco tempo, foi uma experiência para mim muito relevante no sentido de ter aprendido e ter visto coisas dentro da minha área que eu ainda não tinha tido acessos. Então, para mim foi muito bom, foi muito relevante, muito importante. Foi bom também para eu começar a entender o que eu gostaria de ter na minha empresa quando eu fosse empreender e quando eu estivesse já empreendendo, o que eu não gostaria que acontecesse, né? Em todos os sentidos, em questão de comunicação, organização, financeiro, relacionamento com o cliente, com o fornecedor. E sim, foi muito bom para mim. Foi uma experiência de curto prazo, mas de extrema relevância. Após eu sair dessa empresa, né, rescindir lá meu contrato, eu pensei, poxa, eu tenho contas para pagar, né? Foi um ano que eu fiz aquisições. Eu fiz aquisição de um veículo, então eu precisava arcar os custos, né, desse veículo que eu adquiri, além das contas mensais, né, que eu já tenho, que são contas fixas, faculdade, telefone, cartão de crédito e algumas outras coisas. Então eu precisava me mover. Então o que eu fiz? Eu peguei o meu veículo e comecei a fazer corridas com o veículo, né, tipo Uber, fazer entregas. Fiquei por muito pouco tempo também fazendo entregas. Eu entendi que para mim, enquanto mulher, era muito cansativo, era uma carga horária muito extensa, sem paradas para ir ao banheiro, sem paradas para lanche, para alimentar era muito complicado. Eu acho que quem trabalha com corrida vai me entender muito bem. Você trabalha por produção, então às vezes você tá terminando uma corrida, no aplicativo chama outra e às vezes você tá num lugar que não tem nada próximo, um restaurante, um supermercado que seja, algum lugar que dê para você parar. Então, acaba que
eu não conseguia parar, sabe, para poder ter as minhas demandas ali fisiológicas, seja alimentação, seja para ir no banheiro, e isso me acarretou alguns problemas, porque eu fiquei muito tempo na rua, muitas horas, né, por dia, para conseguir bater a minha meta, mas para isso eu precisei abrir mão do necessário, do básico, né, que era do ser humano. Então não fiquei muito tempo. E a título de curiosidade, não, eu não trabalhei com carro, eu trabalhei com moto, que eu considero pior ainda pela questão da segurança, pela questão do desconforto também, para mim que sou mulher, né, tenho todas as questões, então é muito complicado. Então eu decidi não continuar fazendo as corridas. Daí surgiu a ideia de montar uma loja. Então pensei, vou pegar um nicho que seja algo que já esteja aí no mercado consolidado, que tenha vendas. Então eu pensei em um mercado que fosse fácil de venda, que tivesse bastante vendas, né, consolidadas para fazer. E aí eu pensei em tudo direitinho, eu pensei no site, eu pensei na estrutura do site, o que que eu queria, pensei na loja do Instagram, tudo para facilitar esse processo, visto que eu não tenho espaço físico para estar atendendo o cliente, é começo, não tem como ter muito estoque, eu não tinha recurso financeiro para isso, então surgiu a ideia da loja. A loja, ela é de lingerie. Então eu entrei no site de alguns fornecedores e busquei algumas peças chaves, né, para início, peças básicas, simples e com preço que fosse atrativo, né? Eu pesquisei bastante, vi algumas lojas que também vendem e eu vi que o preço estava até bem acima do que eu ofertei dos meus produtos. Os meus produtos são produtos de muita qualidade, são muito bons. Não é porque eu tô vendendo, mas realmente é um produto muito bom. Eu escolhi um produto de muita qualidade para poder oferecer. Então, montei a loja, comprei a mercadoria e fiz a primeira venda. A minha primeira venda foi para minha filha e para minha irmã. Como todo começo, né, a gente começa sempre com os de casa, com os amigos conhecidos e tal, mas não alavancou. E por que que não alavancou? Eu tenho muitas ideias na minha cabeça, mas eu acho que eu não consigo externalizar essas ideias de forma que seja atraente para as pessoas. Então eu fiz algumas campanhas no Instagram, eu fiz algumas divulgações, teve inclusive até muitas visitas no site da loja. E tive também uma performance muito boa em cima de algumas postagens que eu fiz no Instagram. Mas foram visitas. Eu não tive retenções. Isso me frustrou muito, 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 muito mesmo. Então, acabou que eu fiquei muito tempo com mercadoria parada, tipo uns 4 meses para mais com mercadoria parada, porque eu não conseguia fazer vendas. E eu tenho muita vergonha, muita dificuldade em fazer exposições, né? Ainda mais dependendo da exposição que tem que ser feita, que exige. Então a mercadoria ficou parada. Acabou que nesse meio tempo eu consegui voltar para o CLT. Era algo que eu não queria, mas foi algo necessário, tanto pela questão das finanças como pela questão do aprendizado mesmo, porque para eu atuar na minha área de fato, que eu estou me formando, eu preciso ter um vasto conhecimento que até então eu não tinha. Então, sim, às vezes a gente faz um recuo que é necessário e é importante para nossa carreira, nossa vida pessoal e seja lá o que for. Então, eu voltei para o CLT
E dentro do CLT, eu consegui efetivar vendas daqueles produtos que estavam parados. Eu consegui fazer 4 vendas dos produtos que eu tinha. Eu ainda tenho alguns produtos da primeira leva que eu fiz de compra, mas a maior parte já foi vendida. E aí, como teve as vendas, eu falei, e por que não dar seguimento? Então, eu mostrei mais produtos, né, para essas pessoas que compraram. E aí elas fizeram novas compras. E aí eu fiz a compra da mercadoria, a mercadoria chegou ontem, inclusive, e agora eu estou aqui fazendo todo o processo da loja, precificando, subindo o produto para o site, pegando, né, fazendo o cadastro dos clientes para poder fazer a emissão da nota fiscal. E, gente, que loucura que tá essa vida! Porque para quem tinha desistido, né, eu desisti de desistir, entende? Foi um ano que eu tinha desistido das vendas, foi um ano que eu tinha desistido de ter a loja, tava pensando, inclusive tinha até postado no Instagram que eu tava fazendo uma mega promoção para acabar com o estoque. O estoque não acabou, porque não teve vendas. E, no entanto, agora em 2026, nos primeiros 10 dias de 2026, eu efetivei várias vendas e comprei novas mercadorias para vendas. Então, assim, é muito louco o que está acontecendo na minha vida. E atrelado a isso, eu tenho também trabalhos extras que eu faço, mais voltados para minha área, que é alguns auxílios, né, que eu faço. Então, gente, tá uma loucura. Eu não sei nem o que dizer. Tô aqui lançando nota fiscal da minha empresa. E olha, eu sempre quis ter uma empresa. Eu sempre quis ter essa rotina de empresária, mesmo que seja no pouco, sabe? Emitir nota, mexer com fornecedor, mexer com cliente financeiro, Receita Federal e etc e tal. E, cara, quando eu penso que há 10 anos atrás isso pra mim era um sonho e hoje tá acontecendo, meu Deus, quanta loucura! E a frase que eu deixo pra vocês hoje, que vai ser a frase do meu ano: desista de desistir. Às vezes é a melhor opção que você tem. E é isso, pessoal. Olha só, que lindo! Mandei fazer cartãozinho de agradecimento da loja. Não sei se vai dar pra vocês verem, tá meio que claro aqui. Olha, que bonitinho, gente! Quanta fofura! Tenho esse cartãozinho de agradecimento. Deixa eu aproveitar e pegar os produtos pra vocês verem.